E aí, exatalizadores, beleza? Professor Arthur aqui na área para a gente responder mais uma questãozinha, dessa vez questão de matemática da minha querida UFAM, né? PSC, Processo Seletivo Contínuo do ano de 2019. E essa questão ela tem aqui voltada para o ponto de máximo e mínimo da função quadrática. Vamos lá, então, simbora para a solução. O preço em reais de determinado produto varia no decorrer dos meses, de acordo com a função f de x igual a 0,30x ao quadrado menos 3x mais 70, para o período de um ano em que x igual a 0 representa o momento inicial da análise, x igual a 1 após um mês, x igual a 2 após 2 meses, etc. Então, o preço mínimo é. Beleza? Agora, olha só, atente aqui que na nossa solução a gente vai começar primeiro lembrando que o preço mínimo está representado pelo f de x mínimo. Então, isso vai ser o quê? Lá do nosso vértice, né? Como você repara aqui que o nosso A ele é positivo, então esse nosso gráfico aqui ele vai ter um ponto de mínimo, né? E esse ponto de mínimo ele vai ser o vértice. Você tem o x do vértice e o y do vértice. Quem vai ser o valor mínimo, o preço mínimo, vai ser o y do vértice. Né? Então, o que a gente está querendo aqui é o y do vértice. Ok? Então, você lembra também que para a gente determinar esse y do vértice, existe uma expressão, né? Então, você vai ter menos o discriminante dividido por 4 vezes a, tá? Que o a é esse coeficiente do termo x ao quadrado. Então, vamos logo aqui achar o nosso discriminante. Né? Vamos fazer ele rapidamente aqui ao lado. Tá bom? Então, a gente tem delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Né? O discriminante é tal qual da equação de segundo grau. Fazendo aqui, olha só, quem é o nosso b? O nosso b é 3, tá? Apesar de estar escrito 3,0, ele é em 3 inteiros, com o sinal negativo aqui, né? Então, a gente vai colocar menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes, quem é o nosso a? 0,30, que também é equivalente a gente escrever 0,3, beleza? Vezes o nosso c. Quem é o c? É 70. Então, vamos colocar aqui 70. Tá? Então vamos resolvendo aí nossa expressão numérica que apareceu, menos 3 ao quadrado, 9. A gente vai ter aqui negativo essa multiplicação. E agora a gente vem para um detalhe, olha só. 0,3 vezes 70. Né? Eu já comentei isso aqui em outros vídeos, mas eu vou relembrar com vocês que existe uma estratégia bacana para a gente resolver isso daqui. Tá? E como é que a gente vai resolver? Você pega o 0,3 e escreve ele como a fração decimal que o representa. Então, você vai ter aqui, ó, 3 décimos, ok? Porque ele tem uma casa decimal. E 70 é a mesma coisa que você fazer 7 vezes 10. Olha só que bacana aqui. Você tem esses dois 10 aqui, ó, que nessa multiplicação eles vão ser cancelados. Então, você vai ter uma multiplicação por 10 que vai ser dividida por 10 depois. Então, ó, isso é cancelado. E o que a gente vai ter aqui é 4 vezes 3 vezes 7. E aqui você escolhe a ordem para facilitar a sua conta. Você pode fazer 7 vezes 3, 21. E 21 vezes 4, 84. Né? Então, nós vamos ter aqui delta igual a 9 menos 84. Beleza? 9 menos 84, quanto que vai dar isso aqui para nós? Menos 75. Tá bom? Então aqui o nosso delta deu negativo, mas não é para você ficar, delta negativo raízes. Lembra que a gente não está calculando raízes, a gente está calculando o y do vértice, tá? Então a gente vai substituir ele agora lá na expressão do y do vértice. Y do vértice é igual menos 75 sobre 4 vezes a. E o nosso a é 0,3, né? Então 4 vezes 0,3. Aqui você vai ter o oposto de um número negativo, vai ficar positivo. Então você vai ter 75. E aqui você vai ter 4 vezes 0,3, que é 1,2. Agora, mais uma vez aqui a gente vai usar, olha só, uma estratégia muito bacana de número decimal, que eu também já comentei nos meus outros vídeos, a gente resolvendo questões de física, tá?
Aqui o que você faz é escrever os dois números como números decimais com a mesma quantidade de casas decimais, tá bom? Então você vê que 1,2 tem uma casa decimal. Eu vou pegar aqui o 75 e vou escrever ele agora, ó, com uma casa decimal, 75,0. Quando a gente faz essa escrita, agora eu posso retirar aqui essas vírgulas e a gente vai ter uma divisão que é equivalente a 75 dividido por 1,2. Tá? Então a gente vai ter aqui 750 dividido para 12. E o resultado dessa divisão é o mesmo da divisão de 75 por 1,2. E assim que você faz a divisão, que eu não tenho dúvida alguma que você consiga fazer, você vai encontrar o resultado de 62,5, que escrito em forma de reais, né? A gente vai ter 62,50, que é a nossa resposta. E essa resposta se encontra onde? Lá na letra B, olha só. Então, R$ 62,50 é o que? O preço mínimo que pode ter esse produto. A figura mostra em um plano cartesiano o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 6 e 3 pontos por onde passa a parábola, A, M e V, sendo o V o vértice da parábola. Nessas condições, o valor de P mais Q mais R mais S é igual a. Então aqui estão as nossas opções. Tá bom? Então vamos olhar aqui o nosso gráfico. Vamos fazer na ordem, né? Ele fala AMV, vamos olhar aqui o ponto A. Né? Ele está bem aqui, ó. Vamos deixar ele destacado. Então nesse ponto A você tem o seguinte, ó, que a abscissa é P e que a ordenada é 1. Né? Então o que é que a gente sabe aqui? Vamos primeiro utilizar as informações que eu tenho no ponto A. Tá? Então no ponto A eu sei o seguinte, que o F de P é igual a 1. Não é isso? Olha só. O F de P vai ser igual a 1. Então, se eu substituir o P lá na minha função, a gente vai ter o seguinte. P ao quadrado menos 6P mais 6, isso igual a 1. Ok? Então, agora, olha só, arrumando isso daqui, esse 1 que ele está sendo adicionado aqui, a gente desfaz a conta e a gente vai ganhar uma equação do segundo grau que vai ser P ao quadrado menos 6P mais 5 igual a 0. Essa equação você pode responder ela tanto usando a técnica da fórmula resolutiva, né? Ou então você fazendo soma e produto, que você vai encontrar aqui que as raízes dela, né, são P igual a 5, ou você vai ter P igual a 1. Como nós podemos ver aqui pelo gráfico que esse P está após o 2, então, a gente tem aqui que o P é igual a 5, né? E a gente já começa aqui, já encontrou o primeiro. Nosso P igual a 5, tá bom? Você fazendo por soma e produto, isso daqui fica muito fácil, né? Você lembra que a equação, né, do segundo grau escrita nessa forma, ela é assim, ó. X ao quadrado menos SX mais P igual a 0. Ou seja, eu preciso de dois números que, ao serem somados, deem 6 e que, ao serem multiplicados, deem 5. Então, essas opções são 5 e 1, tá bom? Agora, vamos aqui olhar o outro ponto que ele mostra. Então, na ordem, ele mostra o ponto M, olha só o que a gente tem aqui. Vamos destacar ele. Nesse ponto M, o que é que a gente pode observar? Que a gente tem que a abscissa é 2, ou seja, o nosso x, e que o Q ele vai ser o quê? O F de x, quando esse x for 2. Tá? Então a gente vai fazer isso. Agora no ponto M, as informações que a gente tem são as seguintes. Que o F de 2 é igual ao Q. Então agora a gente substitui, então vai ser 2 ao quadrado menos 6 vezes 2, né? A gente vai ter aqui 2 ao quadrado menos 6 vezes 2 mais 6. Isso é igual ao nosso Q, que o que é que nós vamos ganhar aqui? Então a gente vai ter 4, né? E aqui a gente vai ter mais 6, então vai dar 10. 10 menos 12, a gente vai ter menos 2. Beleza? Então encontramos aqui o nosso Q, ó. Vamos deixar ele destacado para a gente não se perder aqui. Agora a gente vai para o último ponto, que é o V, né? Mas esse V, ele é o vértice
da minha função. E a gente sabe como determinar o vértice, né? Nós já temos essas expressões. Então vamos começar pelo xv, né? O xv ele vai ser o nosso R. Olha só. O xv ele vai ser o nosso R. Então aqui a gente vai ter menos b sobre 2a. Tá? Vamos só escrever aqui, que é para a gente ficar bem organizado, né? Poderíamos ter feito direto logo. Então a gente vai ter aqui menos. Quem é o b? O b é menos 6. Então a gente vai ter menos 6 sobre 2 vezes a. Quem é o a? O a é 1. Então a gente vai ter 2 vezes 1, 2. Tá? Então aqui vai ficar o oposto de menos 6, que é 6, e 6 dividido para 2, 3. Então olha só, nós já temos aqui o nosso R, que é o x do vértice. Para a gente determinar o y do vértice, existem duas maneiras. Ou eu uso aquela fórmula do menos delta sobre 4a, ou então eu pego esse x do vértice que eu achei e substituo aqui. E é isso que eu vou fazer, tá? Por questão de ser mais simples pela função que a gente tem, né? Você olha aqui que o formato dela me faz eu pensar em fazer essa substituição. Então a gente vai ter aqui o nosso f de 3, que ele vai ser igual ao nosso s, olha só. Então ele vai ser igual ao nosso s, que a gente vai ter 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 6. Tá bom? Então aqui a gente vai ter 3 ao quadrado, 9. 9 com mais 6, 15. 6 vezes 3 é 18. Então vai ficar 15 menos 18. Isso vai dar para nós menos 3. Então vamos destacar aqui que a gente encontrou, né? Então nós já temos todos que precisávamos. Ó. O P, o Q, o R e o S. Agora fazendo a soma para a gente fechar. P mais Q mais R mais S. Isso vai ser igual a quanto? A 5 menos 2 mais 3 menos 3. Ora, mais 3 menos 3, 0. 5 menos 2, 3. Então aqui para a gente fechar, olha só, nossa solução, tá? Nosso resultado aí é igual a quanto? Letra E, 3. Beleza? Então uma questão bem fácil, né? Não dá nenhum trabalho de fazer, é só você tomar cuidado com os cálculos numéricos. E aí era mais um ponto garantido na prova, tá bom? Então até a próxima, espero que vocês tenham curtido e valeu!